Beleza, agora eu queria a atenção de todos os nossos ouvintes da Rádio Continental e a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. E o tema que iremos colocar para vocês hoje, na verdade, já é um tema batido. Já é um tema que eu venho aqui já cansado de falar, mas como essa semana que passou nós tivemos dois exemplos claros do que eu venho comentando durante vários meses aqui na rádio, é importante que a gente, em respeito à população, em respeito ao internauta, que nós possamos relembrar, porque é importante sempre colocar na mente, colocar na cabeça do contribuinte e do eleitor a importância de se respeitar o cargo que se ocupa. Essa semana nós acompanhamos o retorno do vereador Fábio Ribeiro para o Poder Executivo e acompanhamos o retorno do vereador Albertinho para o grupo da prefeita Rosinha. Para muitos, tanto uma ação quanto outra são naturais do processo político. E também eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque quem sou eu para julgar alguém? Mas o cargo de vereador em si, eu posso discutir, porque é um cargo público. Todas as pessoas que se elegem vereador, se elegem porque as pessoas vão lá e depositam um voto na urna a favor deles. Então, o cargo em si, eu tenho todo o direito, como qualquer outro tem, de debater e de discutir. E eu sempre disse aqui que muitas pessoas, e aí não é só em Campos, não fazem do cargo de vereador a importância que ele tem. Não dá ao cargo de vereador a necessidade e o respeito que ele precisa ter, principalmente perante a sociedade, que é quem coloca os vereadores lá. O caso do Fábio Ribeiro, com todo respeito à pessoa do Fábio e à sua família, é um exemplo clássico de um cargo de vereador a serviço do Poder Executivo. O cargo de vereador do Fábio Ribeiro, com todo o respeito à pessoa do Fábio, é um cargo emprestado ao Poder Executivo. Porque se não fosse assim, o Fábio Ribeiro já teria se mantido na Câmara de Vereadores como representante do povo. Ele foi eleito, mas infelizmente, quando teria a função de fiscalizar o Poder Executivo, ele faz justamente o contrário. Ele trabalha para o poder que ele deveria fiscalizar. E isso é a prova clara de que o cargo de vereador exercido por ele não tem relevância na Câmara de Vereadores. Tanto é que ele dispensa o cargo de vereador para ser secretário municipal. Isso aí é uma verdade. O Fábio dispensa o cargo de vereador para ser secretário municipal. Tem algum problema legal nisso? Não. Mas é importante que a população saiba que esse é um exemplo que tem que ser levado para o ano que vem. Ora, ano que vem estaremos elegendo vereadores, prefeitos pelo país inteiro. E todas as câmaras de vereadores, pelo menos essa é a minha opinião, deveriam estar compostas de pessoas que queiram exercer o cargo de vereador. E que se imponham na hora certa, em respeito aos seus eleitores, que continue no posto escolhido para ele. Porque se você se elege vereador, pelo menos essa é a minha opinião, você deve se manter no cargo. Muitos podem ouvir e falar assim, Cláudio, mas existe aí uma série de conjunturas políticas que fazem com que haja composição para lá, composição para cá. Verdade, verdade. Tanto que eu disse que a situação do Fábio não é ilegal. Mas a minha opinião é, se você escolhe ser representante do povo, se escolhe ser fiscal do Poder Executivo, você não pode se dar ao luxo de abrir mão dessa prerrogativa.
Porque o povo, quando te escolheu para ser vereador. E outra situação também complicada, normal, mas que não pode ser esquecida, é a situação de alguns independentes, vereadores independentes. Desde que eles se tornaram independentes, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que quem fica em cima do muro, a tendência é cair. As pessoas podem discordar do que você fala, as pessoas podem não acreditar no que você fala, as pessoas podem não confiar em você, mas elas têm que olhar para você dentro dos seus olhos e identificar que você tem posição. E não há hoje em Campos possibilidade alguma, de alguém que trabalha com a vida pública, seja ele com ou sem mandato, que essas pessoas não tenham lado. As pessoas que trabalham com a coisa pública, tenham ela ou não um mandato, elas precisam se posicionar. Ou elas entendem que temos uma administração pública boa, se elas entendem que nós temos uma administração pública que atende às necessidades básicas da população, que eles fiquem ao lado da administração pública. Direito que eles têm. Agora, se essas pessoas entendem que nós temos hoje mais de 7 mil demitidos, que nós temos uma saúde pública precária, que não oferece remédio, que não oferece estrutura para médico, que deixa as escolas entregues sem vigia, sem porteiro, sem diretora, sem comida. Se entende que essa administração está correta quando ela deixa esgoto a céu aberto em vários lugares, quando faz um morador de Santo Eduardo pagar R$200 para pegar uma condução a Campos para trazer um acamado, se acha que essa é uma boa administração, fica do lado da situação. Se não concorda, tem que ser um crítico da coisa pública. Não da coisa pessoal, mas da coisa pública. E a situação dos independentes, pelo menos a maioria, tem sido muito morna. Muito morna. Lógico que nós não vamos pregar agressão pessoal a ninguém, até porque a prefeita merece o nosso respeito por ser uma autoridade pública. E a autoridade pública merece respeito. Agora, não podemos nos esquivar, nem se dar ao luxo disso, de deixar de tocar nas feridas administrativas do governo. Por quê? Porque o dinheiro que circula lá dentro é o dinheiro público. O dinheiro de quem acorda, trabalha o dia inteiro e no final do dia volta para casa. É o suor do seu trabalho que faz com que o dinheiro gire dentro da prefeitura. Então, é legítimo, é legal e é nosso direito cobrar. E o retorno de 2 vereadores para a base do governo, não adianta dizer que não voltaram, é a prova clara que essa oscilação está intimamente ligada à dependência. A dependência da administração. Tem profundo respeito pelo vereador Albertinho, profundo respeito pelos demais vereadores, são autoridades públicas que merecem respeito, mas a atitude de alguns merece observação. O que eu quero deixar para vocês, ouvintes da rádio, e para vocês que estão nos acompanhando pela rede social, é que há necessidade em Campos de coerência. Coerência não é uma coisa fácil. Coerência, ela passa pela necessidade de você falar uma coisa e praticá-la. Isso, inclusive, é sinal de evolução do ser humano. Você não pode falar uma coisa e pregar outra. E a cada dia que passa, a gente tenta evoluir nisso. Porque se não for assim, a gente vai se tornar um demagogo. Vai se tornar aquela pessoa que prega uma coisa, mas na prática ela faz outra diferente. E a situação do município é essa.
Ou você é favorável ao governo, ou você é contrário às mazelas administrativas porque passa toda a população de Campos. E pelo que a gente assiste nas redes sociais, nas visitas que eu faço ao interior, nos programas de TV e de rádio que faço aqui, há uma necessidade grande de optarmos por sermos mais críticos à administração pública. É inegável os equívocos por que passa o poder público municipal. A dificuldade de gestão, a dificuldade de trabalhar com dinheiro e a dificuldade em reconhecer que não foram prudentes quando a crise se avançava, não fizeram economia e não fizeram planejamento. O município de Campos hoje é um município sem planejamento. Existe na administração pública um projeto de poder e não um projeto social. Existe um projeto de poder e não um projeto social. E quando não se opta por um projeto social, as consequências são muito sérias, principalmente na base da pirâmide social do município, onde estão as pessoas mais carentes. Aquelas pessoas que precisam de ônibus, de muito ônibus. Aquelas pessoas que precisam de estudo, de muito estudo. Aquelas pessoas que precisam de emprego, de muito emprego. E aquelas pessoas que precisam principalmente de dignidade. E essas pessoas estão, infelizmente, hoje, passando mais necessidades do que passavam antes. Porque não estão conseguindo manter as suas famílias com o mínimo razoável que se presta a dar a um ser humano. Não tem emprego, não tem moradia digna, não tem transporte público, não tem saúde e em alguns locais do município não tem segurança pública também, que é dever do governo do estado. Então, o momento é de se posicionar. E quem tem posição é olhado com bons olhos. Desde que você tenha posição crítica e respeitosa às pessoas. O povo de Campos não quer mais agressões morais, eleições de sangue na boca, onde se perde tempo discutindo projeto algum e focando apenas na pessoa, na família da pessoa. Esse tipo de política tem que ser afastada do nosso município. A discussão tem que ser criteriosa, respeitosa, mas firme, contundente. Contundente. E hoje nós temos um município em situação lastimável. Empréstimos a serem ainda quitados, vários fornecedores sem receber, obras e mais obras paradas. Inclusive eu soube que hoje já está circulando no jornal o Globo, na versão impressa, uma visita de uma jornalista a Campos com várias obras paradas. E não adianta colocar a versão de que está tudo parado por culpa dos royalties. Se está tudo parado por culpa dos royalties, o problema é pior ainda, porque os royalties nunca foram e nunca serão uma verba fixa que a prefeitura pudesse contar a vida inteira. Essa culpa vai para a conta de todos os prefeitos que passaram pela prefeitura e utilizaram os royalties como se fosse uma coisa definitiva para a vida inteira. Erraram todos eles. E todos os membros da Câmara de Vereadores que não levantaram esse tema por interesses ou por comodismo, também precisam ser responsabilizados por isso. O que eu peço hoje aos ouvintes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais é que cobrem com força, cobrem com pressão, porque as autoridades públicas, sejam elas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, estão brincando com o futuro
das nossas crianças quando deixam as escolas como elas estão, em penúltimo lugar no IDEB, com criança que sem saber ler e escrever, e agora com aprovação automática para primeiro e segundo ano. Estão brincando com a população quando faz com que fiquemos 3, 4 dias em uma fila para agendar um exame, ou para marcar uma cirurgia, ou jogado no corredor de um hospital. Estão brincando com a gente quando faz com que ônibus desapareçam como se fosse uma cidade fantasma. Não tem ônibus em lugar nenhum. Estão brincando com a gente quando pegam empréstimos enormes e nós nos tornamos agiotas do governo municipal, porque nós é que pagamos tudo, inclusive os juros. Ora, diante de tanto problema, nenhum político com mandato ou sem mandato pode se dar ao luxo de se manter em cima do muro. Tem que descer. Ou desce para o governo, ou desce para o povo. Desce para o povo, vai descer para ajudar a melhorar as crises sociais que a gente apresenta. Se ficar do lado do governo, que é outro direito, vai estar chancelando hoje o que não vem da voz das ruas. Vai estar chancelando uma administração equivocada, uma administração que pensou que poderia, a vida inteira, mostrar uma cidade ilusória e que agora, devido à crise dos municípios, inclusive o de Campos, não está conseguindo mais mostrar para a população um governo para o povo. Então eu venho aqui fechar essa abertura pedindo a vocês, críticos, políticos, com ou sem mandato, que desçam do muro, assumam as suas responsabilidades para que vocês não sejam cobrados de forma negativa no ano que vem.